Sr. Presidente. Muito bom dia, quase boa tarde. E, naturalmente, quero agradecer a disponibilidade da CSS para estar aqui connosco e poder ajudar-nos a compreender alguns aspectos. Doutora, o PSD viu com alguma renitência, com alguma precaução e cautela, aquilo que se anunciava em termos de gestão financeira para o setor da saúde. E, nomeadamente, pensando em 2016, verificamos, por exemplo, que o orçamento que estava previsto, aquele orçamento que foi aprovado, estava em linha com o orçamento anterior, o de 2015, estava em linha com o orçamento de 2014, as diferenças não eram substantivas, assumia, no entanto, mais despesa e, portanto, as disponibilidades, naturalmente, que seriam menores, digo eu. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Por exemplo, em 2016, em virtude disso, como é óbvio, teve que haver cortes em algumas rúbricas. Existiu, por exemplo, no investimento. O investimento de 2016 é 34% inferior a 2015. E isso a doutora também julgo que terá visto, socorrendo de declarações públicas que fez, quando afirmou que o Orçamento de Estado para 2016 não acautelou, por exemplo, a reposição de salários. Estava aqui a citá-la destas declarações que fez e chamando a atenção que dificilmente comportará o aumento da despesa com pessoal e, portanto, representará tendencialmente uma pressão orçamental de cerca de 200 milhões de euros no final do ano. E na MUS, é que foi mesmo na MUS, porque chegamos ao final de 2016 e houve, de facto, uma pressão de 200 milhões de euros e essa pressão corresponde ao déficit assumido, 199,6 ou 199,2, descontando os 220 milhões que vieram extraordinários das finanças para equilibrar um bocadinho mais. Mas o exercício, se for praticado tal qual o do ano passado, e provavelmente com mais responsabilidades em cima, fruto daquilo que nós vimos observando, que o Sr. Ministro da Saúde vem continuamente assumindo, pelo menos em termos verbais, leva-nos a concluir que o exercício no final deste ano vai ser mais deteriorado do que o do ano passado. Obviamente que isto acontecerá. E, portanto, assusta-nos verificar que, em termos financeiros, todos os indicadores mostram uma deterioração preocupante. A dívida total tem um aumento de 11,9%, estou a utilizar como padrão dezembro de 2015 e dezembro de 2016. A dívida a mais de 90 dias, utilizando o mesmo padrão temporal, tem um aumento de 34,6%. A dívida do SNS às empresas fornecedoras de medicamentos, em fevereiro de 2017, tem um aumento de 21,2% relativamente a dezembro de 2015. Nas empresas de dispositivos médicos, a dívida total, com o padrão de dezembro de 2015 dezembro de 2016, tem um aumento de 17%. A mais de 90 dias, 7,4%. Em fevereiro, 24,4%. Portanto, tudo. E isto aqui, utilizando os dados do portal do SNS, porque há aqui outro aspecto. Nós verificamos o portal do SNS e temos lá a informação até dezembro de 2016. Mas hoje já fomos surpreendidos, entre aspas, tivemos a informação aqui, porque tivemos audições, não está no portal do SNS, mas está nos dados que a Apifarma nos trouxe e a Apormed também, que já inclui os dados até março, incluindo março deste ano. E, portanto, o movimento, vamos chamar uma tendência, não é? Mas é uma tendência que está a prolongar-se no tempo demasiado para ser só uma tendência. Mantém-se em termos de deterioração. E depois, outro aspecto que eu referia, doutora, é a questão dos médicos tarefeiros, os ditos médicos tarefeiros. Porque aquilo que nós verificamos é que em 2016, ao contrário daquilo que é a defesa propalada pelo Governo e pelos partidos que o apoiam, que é de reduzir os médicos tarefeiros, de reduzir a precariedade, aquilo que se verifica, não sei se a doutora concordará comigo por recurso aos dados, o que se verifica é que em 2016 aumentou.
aumentou. Os ditos médicos tarefeiros aumentaram. E nós tivemos notícia direta, inclusive, de que existem hospitais neste momento que, para obviarem um bocado a questão, em vez de estarem a contratar o número de horas às empresas que depois colocam os médicos em prestação de serviços, chamam os próprios médicos e contratam diretamente aos médicos, em regime de prestação de serviços recibos verdes, as horas de tarefeiro, digamos assim, não é? O que me pergunto-lhe se entende que isto aqui tem de facto um cumprimento das regras de contratação pública, por andarem a contratar alguns hospitais, eu posso identificar alguns hospitais a contratar médicos em regime de avença por prestação de serviços, diretamente pessoas singulares. Não sei se me consegui explicar convenientemente. Não, Sr. Presidente. Só para concluirmos. Sim. Para concluir, existe, Sra. Presidente, uma recomendação da Comissão Europeia de julho de 2016, não sei se a conhece, mas a determinada altura, salvo seja, rezava qualquer coisa como isto: para garantir melhorias duradouras das finanças públicas, Portugal deve aplicar com rigor a Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei dos Compromissos e Pagamentos sem atraso, e melhorar a cobrança da receita e controle da despesa. E então, era aqui que eu queria chegar, Sra. Portugal deve apresentar um calendário claro e aplicar medidas para regularizar integralmente os atrasos e melhorar a eficiência dos sistemas de cuidado de saúde. E, portanto, perante a notificação recebida do Conselho, aquilo que eu perguntava à Sra. Presidente da CSS é onde é que está o calendário de pagamentos com vista à integral liquidação dos atrasos no pagamento das dívidas da SNS, para dando cumprimento à recomendação do Conselho. Onde é que está esse calendário que o Governo português enviou para o Conselho? E pronto, para já era tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado.